sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Este episódio sobre o Ministério Público tem uma primeira parte disponível, onde falamos sobre o passo a passo de um processo e também do papel do procurador, que é diferente do papel do juiz. Nesta segunda parte falamos agora sobre dúvidas comuns sobre medidas de coação, pena suspensa, crime qualificado, entre muitos outros conceitos. Fique connosco. Vamos agora falar sobre as medidas de coação. Que também é um tema que se ouve muito. O que são medidas de coação? Que tipos é que existem? Okay. Quais é que são aqueles que mais ouvimos falar nas notícias e às vezes não percebemos assim tão bem? Qual é o alcance daquele conceito? Aí vai ter que me dizer quais são aquelas que houve mais. Eu não vejo notícias, não estou a brincar. Enfim, obviamente, a por excelência é a prisão preventiva. Mas, e depois existem outras cauções, pagar algum dinheiro, obrigações de apresentação periódica. Mas vamos lá ver só para que é que isto serve. Primeiro, a prisão preventiva, as medidas de coação são aplicadas a pessoas inocentes, que se presumem inocentes. Importante. E, portanto, é preciso, costuma-se dizer que a medida de coação, que é sempre um custo, uma lesão de um direito de alguém. A prisão preventiva fica sem liberdade. A caução fica sem o património, que fica associado a um processo. A obrigação de todas as semanas ir a um órgão de polícia criminal, que é outra coação, a pessoa fica sem a liberdade de movimentação, eu tenho que sair e às tantas horas tenho que ir ali ao posto. Não contactar certas pessoas, por exemplo, pode ser outra medida de coação. No caso da vítima de violência doméstica, por exemplo, é normal, não pode aproximar-se da vítima e até meios tecnológicos para controle de que ele não se aproxima da vítima. Isto também é uma limitação da liberdade. Ele não se pode aproximar. Tudo isto são aplicados, são limitações da liberdade de alguém ou do património que se presume inocente. Então nós temos que assegurar que esta lesão de um direito é aquilo que é aceitável para alguém que se presume inocente. E, portanto, é muito importante, e agradeço estes programas, eu, em nome do Sr. Procurador-Geral da República, que o facto de alguém ter essa medida de coação não quer dizer que seja culpado. Para a prisão preventiva, a lei existe, apesar de tudo, fortes indícios de que praticou um crime. Portanto, já não são só indícios. Em princípio, deve ter sido, porque ele foi visto. Ali é fortes indícios. O que é isto depende da prova do caso concreto, não consigo dizer. Mas é algo que já há alguns indícios. Mas o que é que se visa com a medida de coação? Não é condenar ninguém. É assegurar alguns bens que são acautelados com estas medidas de coação. Portanto, há alguns perigos, que a lei fala em perigos. Perigo da condenação da atividade criminosa. Imagine-se alguém que anda a fazer furtos em série e que, de facto, não tem fonte de rendimento e, se ficar em liberdade, vai continuar a praticar. Para impedir a continuação, pode-se aplicar uma medida de coação. Fuga. Sabes que ele vai fugir. É um estrangeiro que está cá uma semana, decidiu praticar um crime e vai-se embora. Está esse risco de fuga. Ou perturbação da ordem pública. É uma coisa muito... que é mais duvidoso, mas é um homicídio. Digamos assim, de repente se a pessoa fica em liberdade, a própria população diz, mas o que é isto? Eu sei que estou aqui a dizer, parece que o legislador aplica uma prisão preventiva a alguém por causa de um caráter vingativo da população. Admito que alguém se possa discutir, e eu acho que discute-se isto, mas no caso, a tranquilidade pública é algo que também se pretende, assegurar que o direito existe e que existe uma reação criminal. E obviamente que, tendo em conta os indícios que já há, e muitas vezes com a confissão do próprio, fui eu que matei, mas mesmo assim ele pode confessar no primeiro relatório, mas ele não está condenado. Só em julgamento é que está condenado. Até porque ele pode mudar. Eu confessei na altura porque, sei lá, disseram, mas afinal não fui eu. Isto acontece. Portanto, as medidas de coação é uma questão provisória para assegurar que até ao julgamento, até eventualmente a absolvição ou condenação, ou que não haja continuação do crime, a pessoa não continuar a praticar o crime, ou que não fuja, ou que não perturbe o inquérito. Por exemplo, se ele ficar em liberdade, vou destruir tudo, vou falar com testemunhas para as perseguir, vou queimar os meus papéis todos. Então, qual é a medida de coação? E depois há depois, a partir do momento em que existe um destes perigos, porque se não houver perigo nenhum, não se aplica nada, se existir um perigo, depois temos que ver aquela que menos afeta os direitos fundamentais, precisamente por isso, porque ele presume-se inocente. Se eu, com uma caução, que apesar de tudo são prestar 10 mil euros à conta do tribunal, eu sei que ele já não vai praticar crimes, não preciso de prender. Isso seria uma desproporção e, portanto, uma violação da lei, do princípio constitucional da proporcionalidade, estar a privar alguém de liberdade que se presume inocente quando eu não preciso para as necessidades que eu quero cautelar. Então aplicamos aquela que seja mais adequada. Muitas vezes pode ser não sair do país, tirar o passaporte, por exemplo, também é outra medida de coação, não se ausentar para o estrangeiro. Pronto, são este tipo, a prisão preventiva mais importante, mas... E quem é que decide qual é a medida? Sempre, o juiz. Sempre. Porquê? Porque o tal juiz de instrução, a grande função do juiz de instrução é a defesa dos direitos fundamentais.
Atenção, o Ministério Público é o primeiro defensor dos direitos fundamentais. Portanto, somos nós os primeiros que, se não há indícios, não vamos fazer nada, não vamos prejudicar ninguém. A polícia pode entender de uma determinada maneira. Eu acho que há aqui crime e nós achamos que não. Eu não estou a dizer, muitas vezes ao contrário. A polícia acha que não há e sou eu que acho. O que eu quero dizer é, eu posso entender que há crimes e ter uma visão. Eu sou o primeiro a defender. Mas quando eu acho que, de facto, é preciso privar alguém de liberdade, eu requero ao juiz. E ele é o árbitro. E isto porquê? Acho que qualquer pessoa percebe. Eu estou tão empenhado em descobrir a verdade que quero escutas, quero... Posso querer, posso ter esse defeito. Eu estou a falar de mim próprio, não estou a falar dos meus colegas. Meus colegas claro. Eu posso ter este defeito profissional e funcional. Eu quero descobrir a verdade, eu quero descobrir tudo. Não é assim que o Ministério Público funciona, mas poderia eventualmente ter que ser controlado por alguém que é árbitro. Não está preocupado com a investigação. Tu é que vais ter que saber se há crime ou não. Então, o meu objetivo não é esse. Eu quero é saber se tu, Ministério Público, tens elementos suficientes para eu achar que há fortes indícios, mas tens elementos suficientes que me tens que dar de que há um destes perigos que eu estou aqui a ver na lei, condição de atividade criminosa, fuga, etc, etc. E se eu acreditar que há indícios, se eu acreditar que ele praticou o crime, que há estes perigos, então vou ver qual é a medida de coação, a mínima possível. Eu posso pedir, tem que ser com prisão preventiva o juiz? Não, vai ser esta. E, portanto, é o juiz que decide precisamente para assegurar o acesso ao direito. O acesso ao juiz, que é também o acesso ao direito, embora o Ministério Público seja o primeiro, tal como as polícias, porque as polícias são primeiros defensores de direitos fundamentais. Não é, a polícia não controla nada, tem que ver, não é verdade. As polícias são a lei é para todos. Eles sabem o que é que pode ser feito, podem ter entendimentos divergentes. E depois o legislador decidiu. Quem decide em última instância para alguém ficar em prisão preventiva ou não sair do país ou a caução, um juiz. Então perguntava-lhe agora, e esta é uma situação que de facto, quando vemos na comunicação social, é chocante, é perturbadora, mas é importante também percebermos como é que funciona na prática, que é quando temos um menor que pratica atos que seriam configurados um crime, não é? Seria certo. Um crime, mas é menor. E então, o que é que acontece aqui neste caso? Muito bem. Resumindo, a lei, no fundo, tem três estruturas digamos, jurídicas, reações jurídicas para alguém que pratique, como disse muito bem, vê-se a sua formação a registro, por isso é que as perguntas são mais inteligentes que as respostas, que é, pratica um facto, que é igual a um crime. Furtou, roubou, tudo, mas é menor. Quando alguém pratica um facto que integra um crime, okay, quem se apropriar sem autorização de coisas do outro, assim, uma coisa, não é isso que a lei do furto diz, mas pronto, alguém que furta uma coisa, se for até aos 12 anos, uma criança até aos 12 anos, existe o chamado processo de promoção e proteção, que é, a lei vê uma criança com 12 anos, praticam isto, como alguém que está em perigo na sua formação. Porque com 12 anos tem uma maturidade tão ainda limitada. E estas fronteiras não são estabelecidas, obviamente, o legislador, isso tem a ver com o legislador, não são por moeda ao ar. É de acordo com estudos, há uma certa maturidade psicológica, que muitas vezes há leis que vão alterando, pode mudar a idades porque precisamente a sociedade mudou e se apercebe que afinal com 10 anos já estão em maturidade suficiente, mas neste momento na lei até 12 considera-se que é uma criança em perigo. O que é que vamos ver? Vamos ver como é que a podemos proteger. Ele aí não é alguém que é contra ele, é proteger. E de repente percebemos que é alguém que furtou porque é uma pessoa que está bem inserida, é bom aluno, mas a uma altura apeteceu-lhe, achou piada e foi buscar não vou fazer publicidade de nenhum aparelho qualquer que ele queira, e tirou. Pronto, num telemóvel. Pronto. Não resistiu. Mas quando vamos abordar, a família abordou, reagiu a própria família. A escola, por exemplo, caso tenha sido na escola, também reagiu e de facto se percebe que ele ficou completamente horrorizado. Isto não volta a acontecer. E pronto, não é preciso fazer nada. Mas vamos imaginar que é uma criança de 11 anos que é filho de alguém de uma associação criminosa que se dedica aos furtos. Temos que a tirar de lá. E, portanto, fazemos isto. O Ministério Público, em defesa dos menores, tem a iniciativa, abre um chamado processo de promoção e proteção e pede a um juiz, temos que tirar imediatamente esta criança, muitas vezes há questões de urgência, pode ser a Segurança Social, que é quem nos apoia nisto, pega na criança e coloca-o logo num centro, vamos pô-lo fora. Ou fora desta fonte situação do mal. Entre os 12 e os 16 já não praticam crimes, não têm processo penal, mas já se chama o processo tutelar educativo, que já visa a educação para o direito, é o que a lei diz, tem esta expressão, e aqui já
Pode também haver uma criança em perigo no sentido de ter um enquadramento familiar que não reagiu, que não deu a educação. Okay? Portanto, percebe-se que não foi só um fenómeno de um dia ao outro, uma brincadeira, quase, não é brincadeira, mas algo que na sua maturidade não percebeu a gravidade do que estava a passar. Não, aos 12 a 16 já é um homenzinho e já ser ele próprio a perceber que eu não posso fazer isso. E o tribunal pode eventualmente intervir para o responsabilizar a ele. E note que podem haver aqui casos mais graves em que ele pode ficar internado, que é quase uma prisão, fica no centro tutelar educativo em regime fechado, que é não sai de lá, porque de facto um pequeno criminoso já muito agressivo, com este 12 a 16, em que nós percebemos que a família não pode fazer nada. Mas há casos em que pode ser os tais furtos na mesma, em que mais uma vez, tal como os dos 11, a família reagiu, aquilo foi um fenómeno, não precisamos fazer nada que não se vai repetir, tanto quanto é provável que não se repita. A partir dos 16, crime. Muito bem. Só como pormenor também, mesmo assim dentro do crime, o legislador que faz um regime dos 16 aos 21, que é um regime especial para jovens, já é crime, processo penal, julgamento, crime total, mas que a pena tem soluções não privativas, muitas vezes de liberdade, reduzindo a pena e promovendo a suspensão da pena para que a pessoa que está ainda em formação, tem 17 anos, tem maturidade e tal, já tem uma pena, é uma reação criminal, fica com antecedentes criminais, mas pode ser mais atenuado precisamente nesta agressão. Portanto, não há tipo, é maior crime, é menor. Dentro desta progressão, o legislador vai dos 0 aos 12, 12 a 16, acima de 16 até aos 21 e depois acima dos 21. Portanto, há um crescimento de maturidade, isto é feito com bases psicológicas e estudos sociológicos, para achar que as reações podem ser diferentes, muitas vezes até podem ser parecidas. Porque existem estabelecimentos prisionais para jovens, 16 a 17 anos, para jovens. Existem centros tutelares educativos em regime fechado. Podem, na prática, significar privação da liberdade. Mas, aqui, mais de educação, no penal, também de educação, mas já não é educação quase pessoal, dizer cuidado que isto é grave, é reinserção social. E podemos eventualmente falar assim, entender depois os efeitos das penas. Os efeitos das penas também são a reinserção. Okay? Que a pessoa não pratique crimes estando inserida socialmente. Mas há esta progressividade na maturidade. Precisamente, e podemos ir já por aí, que é, e essa era uma das perguntas que lhe ia fazer, lá está, perceber qual é que é o objetivo de uma pena de prisão, não é? Portanto, o que é que o nosso sistema prevê que aconteça com alguém que durante X anos, imaginemos, está privado da sua liberdade e de repente volta a estar livre e a poder fazer a sua vida. Quais é que são os objetivos? Ok. Falou de qual é o objetivo da prisão. Para já, os objetivos são todos iguais para todas as penas. O objetivo é, por um lado, que está na lei, mas é proteger os bens jurídicos, ou seja, o património de cada um, a integridade física, a minha autodeterminação sexual, a minha liberdade, todos esses valores, bem, a integridade, depois há bens coletivos, a corrupção, crimes económicos, fraudes fiscais, portanto, são muitos bens jurídicos, mas coisas que o usador, que isto não se pode fazer e é tão grave que alguém faça isto, que é crime. O objetivo é que isto não aconteça. Porque se isto não acontecer, duas coisas. Primeiro, não estamos outra vez a lesar bens jurídicos, e, por outro lado, a própria pessoa, de facto, fica reinserida nesse ponto. E é a reinserção social do agente, que é um bocadinho a reinserção do agente. Essa reinserção não é uma reinserção do género eu sou uma boa pessoa social porque tenho família, tenho um carro e tenho uma profissão. A reinserção é não praticar crimes. Portanto, uma pessoa que pratica, um grande empresário, que tem família, mas pratica um crime de fraude fiscal, precisa de reinserção social. Porque ele está a praticar crimes. Portanto, ele não está inserido. Os relatórios podem dizer, ele está socialmente inserido no sentido que, se calhar, como eu, sinto-me privilegiado, mas eu tenho uma profissão, ganha o seu rendimento, e ele tem essa característica toda, tem filhos, vai à escola, é um bom homem, mas está aqui a praticar crimes. O objetivo é que ele não pratique crimes. Portanto, qualquer das penas, multa, prisão suspensa, depois já podemos ir, ou pena de prisão, o objetivo é este. Sendo este o objetivo que nós queremos, e não está aqui, embora depois se pode discutir, à partida no código, a ideia de um sofrimento que seja inútil. Porque a pessoa porque se eu vou impor a alguém um sofrimento que não tem nenhum efeito útil para a sociedade, isto até se podia dizer que é inconstitucional porque não é proporcional. A prisão é privar alguém de liberdade. Portanto, eu tenho que descobrir qual é a sanção, a pena, que seja o menos agressiva para o visado. E não é, também é por questões humanitárias, mas não é isso. Seria inútil, é ilegítimo, é inaceitável estar a impor a alguém uma pena de prisão que seja, não tenha efeito nenhum. Quando já está tudo atingido. E, portanto, o objetivo é a pena menos grave que atinja os mesmos objetivos. E, portanto, alguém que fique 20 anos
Por exemplo, o legislador entende que 25 anos é a pena máxima que alguém pode ser praticado por um conjunto criminal. Às vezes, penas sucessivas, a pessoa pode ter mais tempo, já podemos falar sobre isso, mas a partir daí, aos 25 anos, é a pena máxima. O que se pretende é que, com aquele sofrimento já privado de liberdade, primeiro, interiorize, isto é grave. Toda a sociedade percebe, quando alguém percebe, ele praticou um crime, mas está preso. Portanto, isto é um mal. E eu não quero estar preso, também não vou praticar crimes. Também há um efeito externo, chamado prevenção geral, que é toda a agenda à partida sabe, eu não vou praticar crimes, porque, de facto, há aqui um sinal, isto é negativo, eu não deveria precisar deste sinal. Quer dizer, quem matar outro em pratica um crime de homicídio. Eu não preciso saber que... eu, pessoalmente, não preciso saber que ficarei preso de matar alguém. Não quero matar alguém. Pronto. Mas... e em geral, até admito que ninguém pode querer matar alguém, mas a sociedade, quando isto acontece, é a coisa mais grave, é o bem jurídico vida, é o mais importante, a pessoa sofre e, portanto, todos temos uma resistência, mas também um crime de fraude fiscal, também acontece a mesma coisa, não pagar impostos também é crime, se for por determinadas circunstâncias, não é só não pagar impostos, é falsificar as coisas para simular, pronto. O objetivo é, depois deste tempo todo, a pessoa consciencializa que isto não pode acontecer e possa sair em liberdade e não voltar a praticar. Eu não estou a dizer que isto não volta a acontecer. Há reincidentes, também está previsto na lei. Porque, lá está, estamos a falar de uma gestão social em que se percebe que isto não é 100% eficaz. Porque 100% eficaz, se calhar é um Estado totalitário, tudo a controlar com câmaras, etc. E se calhar a pessoa está em prisão perpétua. Que, aliás, é proibido pela Constituição, mas, portanto, estas penas, a pena de morte, isto não é para ser o máximo eficaz, é um equilíbrio. E, portanto, neste momento, o entendimento geral é que as penas de prisão, quando as pessoas são libertadas, e é acompanhado com internalização de penas, também há a liberdade condicional, que é para a pessoa julga que acabou a pena, sai em liberdade, não acontece nada. Antes disso, a liberdade condicional não é uma benesse, ai que bom, ele saiu antes. Ele sai e vamos ver se tu consegues ter uma vida sem praticar novos crimes, cumprindo um conjunto de exigências com o Tribunal de Execução de Penas, e até ao final tu vais demonstrar que tens condições efetivamente para não reincidir. E só depois é que é extinta a pena, porque esta liberdade condicional serviu para ele próprio se inserir, demonstrar ao sistema de justiça que está em condições de o fazer e, portanto, depois dada a liberdade definitiva. Portanto, isto é importante. Falou aí sobre vários pontos que gostaria de explorar agora, porque falou penas, não há só a pena de prisão. Certo. Porque a pena de prisão é aquela que, se calhar, nós mais automaticamente ouvimos falar, não é? Mas existem outras penas. Costuma-se dizer que o direito penal, e sobretudo os crimes, era aquilo que não é preciso ninguém ler, porque toda a gente tem consciência de que aqueles atos são mau e são muito graves. Há certos crimes que uma pessoa nem lhe passa pela cabeça que possa ser crime. Mas há os principais, baterem alguém, privar de liberdade, matar, roubar, portanto, toda a gente tem consciência que não pode fazer. E a pena de prisão é emblemática. Porquê? Porque pode ser aplicada diretamente. Mas normalmente as outras penas que eu vou referir, a outra é a pena de multa, é a segunda pena de multa ou de prisão, e depois já lá vamos a questão da execução da pena de prisão. Se calhar as pessoas, em termos gerais, pensam pena de multa, pena de prisão suspensa e a pena de prisão. Se calhar são as três grandes. Tanto a pena de multa como a pena suspensa podem ser convertidas depois, em determinadas circunstâncias, em pena de prisão, caso não se verifique em determinados... ou que a pessoa não pague a multa, de forma censurável, ou não cumpra o período de suspensão com determinadas obrigações, ou até que pratique crimes do período da suspensão. Portanto, a pena de prisão é, de facto, aquela que caracteriza o direito penal. É uma pena de prisão, é a privação da liberdade, porque é coerente com a gravidade dos factos. Porque se eu tiver um excesso de velocidade, mas não tive nenhum acidente, não matei ninguém, é uma coima. E essa coima é um dinheiro que se paga, muitas vezes até superior, às vezes o que podia ser multa. Às vezes as pessoas dizem, eu fui apanhado porque o álcool só a partir de 1.2 é que é crime. Se for 1.1, é uma contornação, é coima. Se eu não pagar uma coima, não sou preso. Mas se eu não pagar uma multa criminal porque tive 1.2 ou mais, já pode ser convertida em pena de prisão. Okay? E, portanto, a pessoa diz, eu apanhei 1.1, paguei 500 euros. O meu irmão foi apanhado 1.2 e chegou ao tribunal, pagou 200 porque o tribunal entendeu que o 200, de acordo com aquelas regras gerais, era suficiente. E a coima tem, às vezes, critérios diferentes. Mas a multa pode ser convertida em prisão, se a pessoa não pagar. Esta nunca pode ser prisão. Portanto, a pena de prisão potencial ou efetiva é sempre um efeito possível de um crime. Muito bem. Portanto, é multa e a lei, mais uma vez naquele princípio que eu estou a dizer, que é, se o objetivo é a reinserção social, que não sejam praticados novos crimes, e eu consigo atingir isto apenas impondo um sacrifício económico àquela pessoa,
de entregar uma quantia de acordo com as suas condições económicas. Já agora, os valores das penas podem ser iguais. 50 dias de multa para uma pessoa que ganha 1000 euros, mas 50 dias de multa a 1 euro por cada dia, paga 50 euros. Se for uma pessoa riquíssima, pode ser 50 dias de multa porque é de acordo com a gravidade dos factos, mas cada dia de multa significa 10 mil euros e portanto vais pagar 50 ou 5 mil euros, certo. 50 mil euros. É essa avaliação. Certo, portanto, o valor depois é de acordo com as condições económicas, para ser se quiser, um sofrimento real. Não pode ser uma coisa sem qualquer valor. Mas a pessoa, com esse pagamento económico, a pessoa nunca mais vai praticar o crime, não faz sentido aplicar uma pena mais grave. E o legislador tem todo o sistema penal construído neste princípio constitucional fundamental. Não vamos causar um sofrimento quando não tem eficácia nenhuma. Diga-se, portanto, aplicamos penas menos graves. Por vezes, a própria ordem pública também é importante e, por exemplo, no crime de homicídio, a pena é de 8 a 16 anos. Porque, por exemplo, a pena suspensa só pode ser aplicada até 5 anos de prisão. Se a pena mínima de homicídio é 8, este é o legislador diz logo. Este não se pode suspender. Ponto. Mesmo que a pessoa nunca mais vá praticar, foi uma situação, tinha 99 anos e matou alguém que tinha... Pronto, já não vai praticar mais nenhum. Sim, mas o mínimo para a sociedade ficar consciente que não se pode matar são X anos e isto é aplicado, com pena efetiva. Muito bem. Só voltaria à pena suspensa, para ficar claro para quem nos ouve. O que é que pena suspensa significa exatamente? Quando digo assim, portanto, os crimes normalmente têm pena de prisão ou multa. Okay? Pode ser uma ou... E o legislador, à partida, como lhe disse, nessa lógica, se a multa é suficiente, não aplica pena de prisão. Depois de aplicar a pena de prisão, o que a lei diz é, pode ser que a pena de prisão até 5 anos, porque se os crimes em causa, não estou a falar a pena concreta aplicada pelo tribunal é de 6 anos de prisão, isto não pode ser suspenso. Porque a lei não deixa. Se for abaixo de 5 anos, o que o legislador diz é assim, 5 anos à partida é um criminado com aquela muito grave. Como eu lhe referi, os crimes em tribunal coletivo, que são os crimes mais graves da central criminal, são crimes cuja pena abstrata, ou seja, que está previsto na lei com potencial aplicação, é acima de 5 anos. Portanto, são os mais graves. Mas se de repente no julgamento chega-se ao fim e o tribunal diz, olha, a pena é 4 anos e meio de prisão. O legislador diz assim, se é até 5 anos, vais ter que ponderar se faz sentido a pessoa ter ido para a prisão. Se é necessário. Se é necessário. Ou se pelas circunstâncias, pela postura, por vários motivos que tem, tu entendes, o que a lei diz é, a ameaça da prisão é suficiente. E porquê que há ameaça de prisão? É suficiente para ele não voltar a praticar crimes. A ameaça porquê? Porque se ele praticar um crime no período de suspensão, vai cumprir esta pena além do novo crime, certo? Portanto, ele fica com, se quisermos, espada na cabeça. Ninguém quer pôr uma espada na cabeça, mas fica a tal ameaça, que é... eu estou a acreditar, os juízes usam muito a expressão, dá um voto de, bem, é um prognóstico favorável, mas é um voto de confiança. Muitas vezes nas leituras das decisões, os juízes usam, e do meu ponto de vista, é um voto de confiança que o tribunal dá. Nós achamos que isto não é necessário. Agora vamos ver se a pessoa merece ou não. A pessoa não fica em liberdade, não aconteceu nada. Não, fica, além dos antecedentes criminais, que fica condenado, fica naquele período a ter que não praticar crimes. Mas além disso, é normal o chamado regime de prova, que são um conjunto de obrigações. Imagine-se crimes que são praticados por dependência, toxicodependência. Muito comum. Ou até porque não têm emprego, mas são pessoas que socialmente têm dificuldade em inscrever-se no centro de emprego, aquilo é sempre muito complicado. Ou têm problemas mentais que não são para a inimputabilidade, mas que o levam a ser irascível. Ou violência doméstica. Tem uma ideia que, vou usar uma coisa de género, que é contra o meu género, dizer que o meu sexo, o homem é o dono da mulher e, portanto, é normal em casa ser mais agressivo, controlar, etc. Eu tenho que controlar a minha mulher, ou a mulher ou o marido, pronto, podemos fazer isso, saber onde é que ela anda e quer ter seu telemóvel. Pode haver uma formação de cultural. Então, o regime de prova, o próprio sistema judicial, impõe que ele tenha a cumprir ou frequentar um curso de toxicodependência, de violência doméstica, de culturação do que é ter relacionamento com o outro, o que é a dignidade da pessoa humana. Droga, ter um atendimento médico para reduzir a dependência de droga. Com álcool, muitas vezes é um problema de alcoolismo, resolver o problema de alcoolismo. Inscrever no centro de emprego. Durante este período, há um grande investimento de muitos técnicos da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais de criar condições para que o crime não seja praticado. E as pessoas têm que lá ir. Há muitas vezes a dizer, eu prefiro pagar uma multa, estou aqui a fazer esse curso. Pois é, mas vais fazer o curso. Muito bem. Vais ter que ir lá, porque
porque isto é mesmo importante. E com eficácia, depois podíamos dizer assim, mas isso é eficaz. Os estudos têm feito em muitos casos, de facto, o suficiente para nós acreditarmos, e o legislador, obviamente, e nós aplicarmos, é eficaz para aquele objetivo. Portanto, não vale a pena cumprir a pena. Cumprir a pena em estacionamento prisional. Também entra aí o chamado trabalho comunitário. Entra. A possibilidade de, enfim, a pessoa prestar serviço numa instituição. Sim. Também é possível. Certo, e sobretudo o lugar mais corrente é a tal pena de multa. Quando eu estava a dizer a pena de multa, podia ser para os ricos que podem pagar, até os pobres não podem pagar. Porque há pessoas, de facto, que têm rendimentos mesmo baixos e que só para ter os encargos da sua vida com a família é complicado. Pagar 200, 300 euros de multa destrói completamente uma estrutura familiar e o Tribunal tem essa informação do relatório social. E perante isso, pode substituir a multa por trabalho. Substitui-se os dias de multa por horas e ele vai prestar horas a serviço da comunidade e é calculado um certo valor, cumpriu, paga a multa. E, portanto, esta parte de trabalho também existe. Falou há pouco sobre o limite máximo de pena de prisão em Portugal. E vamos imaginar esta situação. Temos alguém que cometeu um conjunto de crimes diferentes, que terão, eventualmente, previstas penas diferentes para cada um deles. E cometeu uma multiplicidade de crimes. Portanto, é um crime que é anunciado na televisão, que nos deixa perplexos até com aquela situação. E depois, quando existe o julgamento e de facto é aplicada uma pena de prisão, ficamos, mas como é que é calculada este número de anos que esta pessoa ficará na prisão? Ok. Como é que isto funciona? A lei tem uma questão que chama-se o cúmulo, portanto, o concurso de crimes, e aí é que aparece os 25. Também há um crime, o crime de homicídio qualificado, cujo basta um que pode ir até aos 25. Mas vamos imaginar 10 roubos. Às vezes também nós vemos, em sistemas anglo-saxónicos, foi condenado a 385 anos de prisão. Que será muito bom conseguir cumprir 385 anos de prisão, será darmos os parabéns à pessoa que o conseguir chegar ao fim. Mas de facto eles têm o chamado cúmulo material, mas depois a pessoa não só não fica 385 anos, pelo menos com a esperança de vida atual, não fica, como nem sequer fica 80 ou 90. Pode, depois de repente é liberdade condicional, também é liberdade, mas pronto, percebe-se qual é o valor. O nosso sistema é diferente. Quando alguém é condenado e praticou vários crimes, cada um é dado uma pena. Por este crime de roubo de 1000 euros toma 4 anos, 5, 3, 10 crimes. Soma-se aquele valor todo e dá 45 anos. O que é que o Tribunal faz? Pega na mais elevada para um crime individual, porque mais baixo que isso não pode ser, porque é a censura mínima para o crime mais grave, e depois vê qual é a soma de todos e depois calcula um valor de tempo com um limite de 25 anos que seja adequado, no fundo, àquilo que se quis do início, da reinserção social. Portanto, é um valor que pode ser ponderado. Imagina, o crime mais grave era 6 anos, todos eram 40 e tal. Se calhar fica 12, 13 anos de prisão. A jurisprudência até costuma ter um critério que é pega na mais elevada e depois nas outras dá 1/3 de cada uma, somando 1/3 de cada outra. Mas isso foi uma forma um pouco matemática e a determinação da pena não é matemática. Também não quer dizer que seja aleatória e seja caprichosa, não. É de acordo com relatórios sociais, perceber quem é esta pessoa, o que é que levou a estes crimes nestas alturas. Às vezes é um crime, são 10 crimes de roubo, numa altura em que ele foi expulso de casa, ficou completamente desequilibrado e praticou em 3 meses 10 crimes de roubo. E a partir daí percebeu que não podia fazer, voltou para casa, está a trabalhar, isto está impecável, não sei o quê. A pena que seja adequada a esta pessoa. E é isto que se pretende. É preciso ver, nós às vezes de facto vemos obviamente a gravidade dos crimes praticados, mas também é muito interessante a minha experiência e dos meus colegas ver os relatórios sociais dos arguidos, das pessoas visadas. As pessoas têm histórias muito complicadas, que foi pena não conseguimos lá chegar a tempo, mas não podemos isolar também esta motivação, sobretudo se agora ele controlou completamente e portanto, a pessoa, olha, eu confesso tudo, foi um período muito fácil, fiz isto. A pena é diferente de alguém que pratiquei isto como é a minha vida. Pronto, a pena é diferente. Apesar de ambos os casos é de 8 a 45 ou de 6 a 45, se calhar no segundo caso, que é a prática, porque é isto que eu gosto de fazer, 14, e o outro vem período da vida, se calhar 10, 12. É este o critério, aplica-se uma. Se forem crimes, depois de uma condenação, pratica outro roubo, já cumpre esta e depois esta. Muito bem. Porquê? Porque ele aqui já foi advertido. Tu não podes roubar. E leva uma pena.
e a seguir voltou a praticar outro crime. Então aí já não há a ideia de uma censura para tentarmos ver o que é que foi o teu passado e esta censura vai resolver todo este teu passado. Aqui é dizer, olha, agora cumpres este passado, mas já a praticaste. Soma-se, é o cúmulo, uma execução sucessiva das penas, que aí tem sucessivo e depois o Tribunal de Execução de Penas, mesmo assim, faz a liberdade condicional tendo em conta todo o quadro, mas ele tem que cumprir à partida todas as penas, já não é uma pena única que é aplicada. Falou, agora durante a sua resposta, de homicídio qualificado. Também ouvimos muito o termo qualificado e não sabemos o que é que significa. O que é que significa, e dando esse exemplo do homicídio qualificado, essa qualificação? Os únicos artigos que eu sei de cor pode ser o 131, que é o simples, e o 132, que é o qualificado. Google, 132, Código Penal Português. Bom, obviamente, os crimes qualificados, ou agravados, às vezes a expressão pode ser diferente, têm um crime base, neste caso matar uma pessoa, mas têm determinadas características que o tornam mais grave, e o legislador diz com estes indicadores, isto é especialmente censurável, é o que a lei diz no 132, no número 1, é uma especial censurabilidade, porque demonstra qualquer coisa que está depois determinado no número 2 em várias alíneas. Por exemplo, alguém que mata por motivo fútil, pelo prazer de matar, que mata familiares, o pai, a mãe, o companheiro, portanto também há essa agravação de alguém que foi contra uma certa ligação familiar que tinha e foi matar esta pessoa. Imagino que alguém mete uma bomba e podia matar várias pessoas, mas matou uma, mas é um crime, é o que é chamado crime de perigo comum, porque uma bomba pode matar várias pessoas, por acaso só matou um. Este homicídio de mas que criou perigo, tendo em conta o meio usado, é tão grave que o legislador põe uma pena que penso que é 12 a 25. Quem tiver a ouvir pode ver o C32, vai ver 12 a 20. Hoje acho que um é 8 a 16, outro é 12 a 25, não tenho a certeza, mas é isto. Tem determinadas características que é mais grave, mas não é, eu disse homicídio qualificado porque saiu-me, mas por exemplo há um roubo, o roubo ou o furto, também é um furto qualificado. Esse acho que é o 203 e o 204. Afinal já sei 4. O 203 é quem furtar uma coisa. O 204, eu imagino, furtar coisas de valor muito elevado. Coisas em transportes públicos, por exemplo, porque há uma especial fragilidade, a pessoa às vezes em transportes públicos e há muitos furtos, e o legislador diz isto é mais grave e dá uma pena maior porque tem uma circunstância que é grave. Isto é que é o qualificado. Então avançamos então aqui para o final já da nossa conversa e perguntava-lhe agora, e é outro termo que muito ouvimos falar nas notícias, que são os megaprocessos. Quando ouvimos falar de megaprocessos, estamos a falar de quê? Maiores que... Há uma fórmula. Maiores que... Muito grande. Mega promoção. Mega processos são processos que, pela característica criminal, passam a ter uma dimensão muito elevada. E podem ser por vários motivos. Pode ser porque têm muitos arguidos. Pode ser porque têm poucos, mas a matéria é muito complexa. Ok? E há, enfim, os mega complexos que causam mais discussão também na opinião pública, que o Ministério Público tem consciência disso, obviamente, que é alguns que envolvem corrupção, envolvem figuras públicas, mas eu não sou mega processos para envolver figuras públicas. Eu sou mega processos porque, por exemplo, podem envolver uma contratação pública de uma ponte em que só o processo administrativo do concurso público associado a uma ponte são volumes e volumes de documentação, com pareceres de engenharia muito complexos que o Ministério Público não a tem, e quando vai perceber que a suspeita é que aquela ponte tem uma determinada característica num caderno de encargos que levou a privilegiar esta empresa e não aquela, mas ninguém tinha reparado, e aquilo foi posto à linha 3.25 do documento 400.000, não sei o quê, nós temos que ver se isto é verdade ou não. Claro. E, portanto, ele torna-se complexo por isso. Mas também pode haver processos complexos. Eu vou agora, enfim, isto é um processo que já está em caráter público, mas não interessa, são burlas, envolvem 170 testemunhas. Mas porquê? Não foram 170 testemunhas só por exaustão. São 170 vítimas, foi daquelas que nós encontramos, porque são para aí 500 ou 600. Certo. Tem 30 e tal arguidos em vários países. Portanto, teve-se que se fazer cooperação judiciária com vários países. Ele torna-se grande. Claro. E, portanto, os megaprocessos têm a ver com isso. Tornam-se muito complexos em termos de prova, de muitos elementos, muitos volumes, muitos arguidos, ou pelo menos muita prova. E isso leva a dificuldades na gestão dessa informação, que hoje em dia, com a gestão informática, por um lado pode estar facilitado, por outro lado, imagine-se que nós apreendemos caixas de correio eletrónicos, como sabe hoje em dia, quando nós usamos e-mails, mandamos um mail a dizer, olha, vou almoçar até amanhã.
Mas nestas mensagens pode estar uma coisa. Então, quando é que têm os Deus 5 mil euros daquele arquivamento que tu me pediste, se for contra mim? Apreendem o meu computador, que estão lá milhares de mensagens. Milhares, centenas de milhares. Portanto, é preciso analisar isto. Eles tornam-se complexos. Depois, o Sr. Procurador-Geral da República e toda a sociedade em geral, neste momento, quer abordar a questão dos megacomplexos, dos megaprocessos, como também não há nenhum interesse do Ministério Público nos megaprocessos, como é óbvio, até porque em termos de realização de julgamento e de prova, nós também temos essa dificuldade da complexidade. Portanto, lá está, a realidade é que é complexa. Até que há mecanismos, por um lado, às vezes de separar processos que não prejudiquem a investigação, torná-los mais pequenos, mas, ou também mecanismos de apresentação da prova mais céleres. Sendo que há aqui já agora uma questão, rapidamente. O sistema, como lhe disse no início, baseia-se que é no julgamento que se faz a prova toda. O que faz com que muita prova em toda a investigação, e há outros países que não é assim, não é válida, a não ser que se reproduza em julgamento e depois há mecanismos que se pode ir buscar alguma coisa. Isto leva a que depois as pessoas têm que ser todas ouvidas mais uma vez. Muitas vezes nós vamos ficar, pois, julgamento, mas eu já falei. Sim, eu falei a mesma coisa que lhe disse já há 2 anos no posto da polícia. Vai ter que dizer aqui outra vez, mas já não me lembro. Bom, aí já há um regime que diz que se pode tentar recordar da opinião, mas também se for perante o órgão de polícia criminal já não, que é um resquício também histórico das polícias poderem ser tutelar menos os direitos fundamentais. Não é a leitura que eu tenho, mas da minha experiência, mas pronto, é um pressuposto e que se for perante magistrado é que pode ser usado. Mas mega processo é isto. Muito bem. E agora, para terminarmos, fazia-lhe aqui uma pergunta, que era: qual é que é o papel do cidadão na construção do nosso sistema de justiça? Ou seja, o cidadão comum, no seu dia-a-dia, que papel é que tem para dar um contributo positivo para a nossa justiça? Que atitudes do dia-a-dia que um cidadão pode praticar, pode ter, digamos assim, que são um contributo muito positivo para a justiça do nosso país? Uau! Será que nos podemos pôr neste papel de contribuir para um melhor sistema de justiça? Bem, eu acho que sim. Assim, qualquer instituição política é um reflexo do que o cidadão quer que uma sociedade se construa. E, portanto, nomeadamente, se há críticas a determinado órgão, ou, por exemplo, ao Ministério Público, seja, eu acho que isso já é um papel importante, um reflexo. Não estou a dizer que seja qualquer crítica seja tomada per si. Bom, obviamente, o cidadão, em primeiro lugar, ele próprio deverá cumprir a lei, deverá ter essa preocupação de conhecer a lei e cumpri-la, para não incorrer, de facto, em ilícitos. Eu não estou a falar, há coisas que o Ministério Público não intervém. Se eu for fazer um contrato e depois não cumpro o contrato, o Ministério Público não intervém no incumprimento do contrato. Só naqueles casos, como disse bem, às vezes interesses difusos, portanto, património, ambiente, etc. E também no consumidor, mas quando são muitos consumidores não intervém aí. Portanto, essa consciência dos seus direitos, acho que sim. Ouvir programas destes também é importante para ter consciência do sistema, porque senão está, diria eu, a gastar muita energia a criticar algo que se calhar com alguma informação poderia se calhar manter e tanto criticar com mais conhecimento, e por isso a crítica não é boa ou má pelo sentido dela, é com a fundamentação que tem, digamos assim. Aliás, as decisões também, para mim, são boas ou más, não é pelo sentido de absolver ou condenar, é pela fundamentação. Essa é que se pode perceber. Isto está estruturado, é uma opção, eu posso não concordar, mas está bem estruturado. Portanto, o cidadão conhecer os seus direitos, ele próprio cumprir, estar alerta também para eventuais casos à sua volta que possam ver injustiça e que possam, e nesse ponto, apelo aqui, ter no Ministério Público alguém que, pelo menos nas áreas que estou a referir, o direito penal é aquela mais relevante, essa participação do cidadão nesta prestação da informação também ao Ministério Público, acho que é importante. Mas, portanto, é ele próprio cumprir, ter consciência dos seus direitos e auxiliar, de facto, a todas as entidades nessa defesa dos seus direitos. Eu acho que poderia fazer, mas enfim. Muito bem, acho que ficou aqui, sem dúvida, uma síntese das principais atitudes que, enquanto cidadão, poderemos adotar. Muito obrigada. Penso que para quem nos está a ouvir e ver, certamente também terão encontrado aqui respostas às principais dúvidas que surgem, sobretudo quando nos deparamos com casos na comunicação social, e muitos conceitos nem sempre são abordados de uma forma esclarecedora que nos permitam perceber na íntegra o seu real significado. Portanto, esta conversa foi muito esclarecedora. Acompanhem o nosso podcast na Apple, no Spotify e no YouTube, e também os conteúdos em linguagem clara do Diário da República nas nossas redes sociais. Até ao próximo episódio.